No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Solta a vinheta, Tiagão. E o Verbo desde o princípio, Deus no Jardim do Éden, já havia falado, colocado a graça no Jardim do Éden. E quando o homem veio a pecar para com Deus através da desobediência de Eva, porque eles foram feitos para não comer, Deus colocou um jardim no meio do Éden. E eu acredito que todos conhecem, eu já ouviram essa história, que é uma verdade, é uma história com H. E a Eva foi ordenada, a Eva e Adão, para que não comessem o fruto da árvore que estava no meio do jardim. E essa árvore, ela tinha o conhecimento do bem e do mal. E Eva desobedeceu a ordem do Senhor. E por causa dessa desobediência, o homem perdeu o acesso ao Jardim do Éden e foi lançado sobre a terra para cuidar da terra. E através disso se passaram anos e anos, e o homem se multiplicou. O homem teve vários filhos e foi se multiplicando até chegar na época de Noé. E na época de Noé, o pecado chegou num tal ponto que o mau cheiro do pecado chegou às narinas do Senhor. E o Senhor escolheu o único homem sobre a terra. Calcula-se que a terra na época tinha mais de 8 bilhões de seres humanos. Mas o pecado corrompeu o homem de forma que o mau cheiro do pecado chegou nas narinas do Senhor. E o Senhor escolheu a Noé para que Noé fizesse uma arca, que Deus iria derramar um dilúvio sobre toda a terra e toda a carne ia perecer. E Noé, segundo a palavra de Deus, Noé ficou construindo essa arca durante 120 anos. E nesses 120 anos, creio eu, que Noé evangelizou aquele povo para que o povo viesse se voltar para o único e verdadeiro Deus. Que Deus deu esse tempo todo, 120 anos, para que o povo viesse se converter ao Senhor, se arrepender dos pecados. Mas o dilúvio veio sobre toda a terra, e a terra veio a perecer. Todos os homens pereceram, menos Noé e sua família, no total de 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. Mas a terra secou, ficaram 40 dias de dilúvio, e a terra estava totalmente cheia d'água, completo de água. Toda a espécie de animais foram mortos, menos aqueles que Deus falou para Noé colocar na arca, um casal de cada espécie. E a terra veio a secar. E Deus fez novamente uma aliança com Noé, para que o homem tivesse mais uma oportunidade de estar com Deus. Mas Noé também veio a pecar. Noé, segundo a palavra de Deus, plantou uma vinha e se embriagou com vinho. E através dessa embriaguez de Noé, ele veio a pecar, amaldiçoando o próprio filho, o próprio neto, que era Canaã. E através dessa maldição toda, eu vou direto logo ao assunto, chegamos nos dias de Jesus, né, que teve vários juízes ali, vários profetas, antes de Jesus nascer, que profetizavam, que pregavam, para que o povo viesse se arrepender. Até que chegou no último profeta, que foi João Batista, que nós citamos aqui no primeiro texto, no primeiro versículo, que o Verbo se fez carne. E João Batista foi o último profeta do Antigo ou Primeiro Testamento que pregou a respeito de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Hoje em dia você vê, meu amado irmão, minha amada irmã, que a terra, ela está totalmente ou praticamente contaminada com o pecado. A humanidade não crê mais em Deus, infelizmente. A humanidade, a cada dia que passa, está se afastando do Todo-Poderoso. E Deus, lógico, observa tudo isso. E muitas das vezes,
nós cremos em outros deuses, né? O ser humano crê em outros deuses, mas não crê no único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e de toda a terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Por mais que a pessoa venha a pensar que Deus é cruel, não, Deus não é cruel, Deus avisou tudo, desde lá do Jardim do Éden até os dias atuais, tem nos avisado, tem nos usado como homens, mulheres de Deus, até crianças jovens, Deus tem usado para que a pessoa venha se converter ao único e verdadeiro Deus. E que é só através de Jesus Cristo que a pessoa conseguirá ver a Deus. E a palavra de Deus, eu quero dar continuidade aqui ao texto, diz assim, ó: todas as coisas foram feitas com ele, por ele. O Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, era o João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E a Bíblia diz assim no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. E a palavra de Deus diz, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha amada irmã, que Jesus Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida. Sem Ele, você não chegará a Deus. Eu não chegarei a Deus. Ninguém chegará a Deus se não for por Jesus Cristo. Porque Ele é o Verbo, Ele é o unigênito do Pai. Lógico, nós sabemos muito bem, nós não podemos ser hipócritas, nós sabemos muito bem que a palavra de Deus, ela confirma que os falsos profetas iriam acontecer. Mas a palavra de Deus também confirma, fala o seguinte, e é uma realidade, nós estamos vivendo há mais de 2000 anos atrás, foi escrito a palavra do Senhor. Nós sabemos disso, ninguém sabe mais o cálculo exato, mas foi muito mais de 2000 anos atrás. O Novo Testamento, mais ou menos 2000 e poucos anos atrás, né? Mais ou menos isso aí. E Jesus fala também a respeito das pragas, das pestes que iriam vir sobre toda a terra por causa do pecado. Como foi nos dias de Noé, as pessoas não acreditavam, o pecado chegou de forma de podridão, o cheiro de podridão às narinas do Senhor. E Deus falou que nos últimos tempos iriam vir pestes, pragas, terremotos, tsunamis, coisas terríveis iriam acontecer sobre a face da terra. Olha o que nós estamos vivendo hoje em dia. Basta ligar a televisão, que o que mais se fala é dessa doença aí, essa peste, essa praga, essa Covid. Quantas pessoas têm sido mortas? Quantos conhecidos nossos, amigos até, entes queridos, têm partido com essa doença? Homens e mulheres de Deus. O dinheiro não pode fazer nada. Perceberam que não é o poder aquisitivo que salva ninguém? As maiores cidades, não é só no Brasil, as maiores cidades do mundo, as mais ricas, estão passando pela mesma situação que o Brasil passa, ou até pior. Os Estados Unidos, milhares de pessoas têm morrido. No Japão e outros países, que todos nós sabemos, têm passado por dificuldades tremendas. Você vê que o dinheiro não traz a salvação a ninguém. A única salvação é Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer isso para você. Entregue a sua vida para Jesus o mais rápido possível, porque nós não sabemos, hoje em dia nós não sabemos mais.
Hoje eu mesmo estou aqui pregando, falando, levando a palavra de Deus aos seus ouvidos, mas não sei se amanhã eu vou estar aqui. Então isso é uma realidade, isso é um fato. Entrega, corre para os braços do Senhor. Eu quero ler mais um versículo aqui para firmar mais a fé. Eu não quero ser aqui dramático, colocar medo no seu coração, mas eu quero colocar temor no seu coração. Esse temor é um temor que é a certeza da salvação em Cristo Jesus, sabendo que a palavra de Deus ela não é mentirosa, ela é verdade, porque o dinheiro não vai te salvar. Se você for abrir agora o teu celular, com certeza vai alguém falando ali de umas finanças que ganhou dinheiro fácil, que ganhou dinheiro lá fácil, não sei o que e tal, que não sei quantos mil por dia, por semana. Isso aí não vai levar ninguém a nada. Ricos, pobres, poderosos ou não poderosos, todos estão morrendo e muitos não estão acreditando. E a palavra de Deus, há mais de 2000 anos atrás, ela já revelava isso. As televisões estão falando isso agora. A palavra de Deus falava isso a respeito disso há mais de 2000 anos atrás, a respeito de tudo que está acontecendo sobre a face da terra. Não só na nossa nação, mas em toda a face da terra. Como se fosse um dilúvio invisível, mas está acontecendo. E as pessoas estão brincando, não estão levando as coisas a sério. E quando for ver, agora mesmo há pouco tempo, eu não vou citar o nome, que eu não sei se eu posso, mas eu acredito que não posso, esse rapaz, um rapaz jovem, novo, perdeu a vida. Será que ele foi salvo? Será que ele teve tempo de pedir perdão a Deus? Como é que estava a vida desse rapaz? Como é que está a sua vida diante de Deus? Corra para os braços do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Jesus Cristo é um caminho, ele não é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero trazer mais uma palavra para nós encerrarmos, que está na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, da Epístola de Pedro. Diz assim, no capítulo 3: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Está vendo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É isso que estão pregando. Todo mundo fala, os crentes estão pregando aí e não está acontecendo nada. Está acontecendo atualmente em toda a terra. Eles, versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, que nós citamos aqui no princípio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o versículo 9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Como foi nos dias de Noé, 120 anos construindo aquela arca, e Noé evangelizando, aquele povo não se arrependia. Um dia, meu irmão, está acontecendo nos nossos dias. Corre para os braços do Senhor. No versículo 10 diz assim, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça. Só para fechar agora, no versículo 14, diz assim, ó: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tá vendo? As coisas, ou hoje ou amanhã, ela vai acontecer. A palavra de Deus fala que a vida do Senhor será como um ladrão de noite. Por que ele cita isso? Ele diz assim, porque o ladrão não avisa quando ele vai roubar a casa. Por isso que ele cita dessa forma. Jesus, ele não está avisando o dia, ninguém sabe o dia nem a hora, mas a qualquer momento ele vai aparecer. A Bíblia só nos alerta os sinais que estão acontecendo, e os sinais estão aí. Você crendo ou não crendo, vai acontecer, e está acontecendo nos dias atuais. Eu quero que você receba essa palavra, meu irmão, minha irmã, para a edificação da sua vida, para que você não venha se perder nas coisas de cima. Que esse mundo, esses manjares, essas mentiras, esse engodo que o mundo tem oferecido para a sua vida, para a vida da sua família. Cuidado, se volte para o Senhor enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar dias que muitos vão procurar e não vão encontrar o Senhor. Aí já é tarde demais. Isso se não der tempo da pessoa buscar o Senhor, se morrer e não dá tempo. Então pense nisso, meu irmão, minha irmã, para que o Senhor não venha na sua casa como ladrão de noite e você não esteja preparado. Curta esse canal, compartilhe para que outras pessoas também venham ouvir essa mensagem e venham se fortalecer, assim como você também. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, está sendo fortalecido e edificado através da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Mota e peço a Deus para que Deus venha abrir o seu entendimento, te dar entendimento de tudo aquilo que foi falado aqui e venha acrescentar a fé, te dando ânimo e prosperidade espiritual, para que você não venha se perder desse mundo maquiavélico que aí está. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.